Deixa eu fazer uma pequena oração, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de servir na Tua casa. Nesta noite, Senhor, eu quero entregar a minha vida diante do Senhor e pedir que o Senhor venha com Teu Espírito Santo fazer aquilo que o Senhor quer. O Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe do meu desejo de servir, o Senhor sabe das minhas falhas, dos meus problemas interiores, mas eu entrego tudo nas Tuas mãos. E digo, Senhor, que confio na Tua palavra, eu confio no Teu poder. E eu quero, Senhor, ser útil no Teu reino. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite, como o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Aqui fala assim, mensagem à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Amém? Já indo para a introdução da lição, para não ficar muito tarde. Espera que ela sumiu daqui, mas tudo bem. Já vamos para a introdução. O tema da nossa lição dessa noite é como ser um cristão fiel até a morte. Será que nós podemos ser fiéis até a morte? Muitas vezes, irmãos, o nosso desejo, a nossa carne, é maior do que o nosso desejo de servir a Deus. E deixamos por poucas coisas de ser fiel a Deus. Não precisamos ser entregues à morte, não, para negarmos a Jesus. Nós podemos negar a Jesus quando deixamos de fazer aquilo que Ele quer. Amém? Aqui fala assim na introdução. É possível ser fiel e fiel até a morte no mundo carimbado pelo relativismo? O sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Aqui vemos uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte, mas uma igreja fiel que só recebe elogios de Cristo. Nós somos fiéis a Deus quando está dando tudo certo? É fácil. Nós somos fiéis a Deus quando as coisas começam a dar errado daquilo que nós pensávamos? Ou é assim, se tudo for bem, eu sou fiel a Deus. Se começar a complicar, eu não sei se eu vou ser fiel a Deus. Muitas vezes nós temos vivido assim. O mundo tem vivido assim, por trocas. Aqui, a gente vê uma igreja que era perseguida. Era uma igreja que sofria, era caluniada. O diabo sempre estava perseguindo, trazendo pessoas que perseguiam. Mesmo no meio deles ali, aqueles que se falavam judeus, eles perseguiam os cristãos. Quantas vezes nós vemos que eles fazem de tudo para que os cristãos sejam subjugados, para que os cristãos sejam perseguidos e mortos até. Paulo sofreu muito quando ele queria levar a palavra do Senhor, quando ele queria levar o evangelho. Quantas surras ele levou, quantas coisas ele sofreu pelo amor da palavra. Tudo que Jesus diz, o número 2, tudo que Jesus diz nesta carta tem a ver com a cidade e com a igreja. Uma igreja pobre numa cidade rica. Como nós dissemos, Esmirna é considerada a igreja mártir. Mártir é quem é submetido a suplícios ou à morte, pela recusa de renunciar aos seus princípios. Então, quando mártir é aquelas pessoas que morriam pelo amor do evangelho.
eles não negavam a Cristo, e muitas vezes eles eram mortos. Esmirna era uma cidade muito soberba. Ela está hoje na região da Turquia. Era uma colônia do Império Romano e ela era muito rica. Era uma cidade muito rica. Então, era uma cidade orgulhosa. E ela estava submetida a Roma. Roma dominava tudo. E fazia com que aquelas pessoas que estavam naquela cidade se curvassem ao imperador. Eles tinham que adorar o imperador naquela época. Além disso, a grande comunidade judaica que vivia nessa cidade era hostil aos cristãos. Então, Esmirna era uma cidade soberba. Mas a igreja de Esmirna, a igreja do Senhor que estava em Esmirna, era uma igreja que amava a Deus, que era fiel. E não se importava de ir até a morte se fosse preciso. Então, quando a gente lê aqui, Esmirna era soberba. Esmirna, a cidade era soberba. A igreja do Senhor que estava em Esmirna era fiel ao Senhor. Olha, aqui fala assim, que era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerada o ornamento, a coroa e a flor da Ásia. Ela era uma cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia. O Monte Pagos era coberto de templos e bordejado de casas famosas. Era um lugar da realeza coroado de torres. Tinha uma magnífica arquitetura, com templos dedicados a Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. Hoje é a única cidade sobrevivente e ela se chama Izmir, na Turquia asiática. Uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Esmirna havia sido fundado como colônia grega no ano 1000 a.C. No ano 600 a.C., os lídios a invadiram e destruíram por completo. No ano 200 a.C., Licímaco a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, os esmirnianos sabiam do que Jesus estava falando. A cidade estava morta e reviveu. Aqui a gente vê assim, sempre quando vem a palavra, o Senhor Jesus relaciona com coisas que as pessoas estão vivendo, com aquilo que Ele está falando. Então aqui, Jesus esteve morto e ressuscitou. Essa cidade de Esmirna, também, ela foi destruída, completamente destruída. E foi levantada, foi reconstruída. Então, ela estava viva de novo. Assim como Jesus. Ele morreu, ele sofreu todas as dores, ele morreu, mas ele ressuscitou. E hoje, ele está vivo. Amém? Uma igreja fiel a Cristo na cidade mais fiel a Roma. Não é uma cidade considerada a mais fiel a Roma. Ela fazia tudo. A cidade de Esmirna fazia tudo o que o imperador mandava, né? Era completamente submissa. De todas as cidades, havia sido a mais fiel a Roma. Muito antes de Roma ser a senhora do mundo, Esmirna já era fiel a ela. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. No ano de 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa Roma. A deusa Roma, gente. No ano 26 depois de Cristo, quando as cidades da Ásia Menor competiam o privilégio de construir um templo ao Tibério, Esmirna ganhou de Éfeso esse privilégio. Para a igreja dessa cidade, Jesus disse: ser fiel até a morte. Então, faz uma comparação. Da mesma maneira que, erradamente, a cidade era fiel a Roma, os cristãos que estavam ali eram fiéis a Deus. Eram homens e mulheres que não se importavam com o que acontecesse com eles. Eles queriam levar a palavra de Deus, eles queriam honrar ao Senhor com as suas vidas, e eles eram
sacrificados, eles eram mortos, eles tinham suas famílias destruídas, eles tinham seus bens arrancados, e eles ficavam na pobreza muitas vezes. Por quê? Porque eles amavam a Deus. Uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebravam os Jogos Atléticos famosos em todo o mundo. Os jogadores disputavam uma coroa de louros. Para os crentes dessa cidade, Jesus prometeu a coroa da vida. Então, aquele que ganhava o prêmio como o vencedor das corridas, do atletismo lá que tinha naquela época, era comum. O prêmio era uma coroa de louro, que são folhinhas assim, e era o prêmio maior. Mas, em comparação com isso, Jesus prometeu ao que estavam ali, os crentes fiéis, a coroa da vida. Melhor do que você ser aclamado vitorioso neste mundo, pelas pessoas desse mundo, é você ser aclamado vitorioso na presença do Senhor. Essa é o nosso plano, esse é o nosso objetivo como crente. Saber que nós receberemos a coroa da vida eterna. E que um dia nós vamos morar para sempre com Jesus. O anseio do meu coração é, nesse dia, encontrar o meu Senhor. E deixar que toda aquela dor, todo o sofrimento, tudo que nós passamos nessa vida aqui, deixar no pé dele e falar, Senhor, me abraça, porque é só o Senhor que eu preciso, é só o Senhor que eu quero. E vai chegar esse dia, porque o Senhor prometeu que aquele que se manter fiel, ele vai entregar uma coroa da vida. Amém? Ser fiel até a morte. E eu vou entregar para vocês a coroa de justiça. Ser cristão em Esmirna era um risco de perder os bens e a própria vida. Essa igreja pobre, caluniada e perseguida só recebe elogios de Cristo. A fidelidade está até a morte era a marca dessa igreja. Como podemos aprender com essa igreja a sermos fiéis? Aqui eles estavam falando, né? Quantas vezes, aquilo que já falei, quantas vezes nós temos negado o Senhor só por causa do nosso desejo, só por causa do nosso coração querer alguma coisa que não é da vontade de Deus. Quanto mais nos entregarmos à morte. Eu fico pensando, quando esses cristãos ali, eles sabiam o que ia acontecer com eles, se eles falassem que amavam a Jesus. Eles sabiam que eles iam ser perseguidos, eles sabiam que suas casas seriam invadidas, mas nem por um momento eles deixavam o evangelho de lado. Eles sabiam que aquilo ia levar à coroa da vida, eles sabiam que aquilo ia deixar eles perto de Jesus. E era isso que importava. O amor era tão grande pelo Senhor Jesus que não importava a perseguição, não importava a dor que eles estivessem passando. A única coisa que eles queriam era esse amor de Jesus. Aquilo que eles ouviam da palavra, aquilo que eles sabiam, que eles acreditavam, que o Senhor Jesus era o único, que era o Deus poderoso que vinha. Então, quando eles falavam assim, eu sei que Jesus vai voltar. Isso daí vai recompensar tudo aquilo que eu estou sofrendo. Não importa o que eu passar com esse corpo. Eu sei que naquele dia eu vou estar com o meu Senhor. E é a única coisa que importava para eles. Amém? Aqui fala assim, a fidelidade é um princípio básico da vida cristã. Hoje, os maridos e esposas estão quebrando os votos assumidos no casamento. Os pais estão quebrando os votos assumidos na apresentação dos seus filhos. Os crentes estão quebrando os votos feitos na profissão de sua fé. Como ser um crente fiel em tempos de prova? Aqui está falando, né? A fidelidade àquela igreja tão fiel. E hoje, quantas promessas estão sendo feitas e estão sendo quebradas? Nós, quando nós casamos, nós prometemos a fidelidade aos nossos cônjuges. E nós temos deixado de lado. A gente tem visto que muitas pessoas estão deixando isso de lado, deixando isso passar fora da vontade do Senhor. Quantas vezes os nossos filhos, temos prometido os nossos filhos ao Senhor e temos sido displicentes com eles?
Quantas vezes nós deixamos que a palavra do Senhor, através das nossas vidas, seja levada até eles? Não adianta pregarmos a palavra do Senhor se nós não vivermos a palavra para os nossos filhos verem. Os nossos exemplos. Quantas vezes os nossos exemplos têm afastado os nossos filhos do caminho do Senhor? E aí quando a gente vê aqui, fidelidade até a morte, se nem dentro da nossa casa, muitas vezes nós não conseguimos ser fiéis a Deus, nos propósitos que nós fizemos com Ele. Então, Esmirna, eles mostram para nós o que é fidelidade. Fidelidade é você não voltar atrás naquilo que você prometeu, naquilo que você acredita, nos princípios que o Senhor colocou no seu coração. Aqui fala assim, como a fidelidade, né? Tá falando, como ser um crente fiel em tempos de prova. Daí fala assim aqui, olha aqui no 1, na página 26, fala assim: não tendo uma visão desromantizada da vida. No versículo 8 e 9. Você põe para mim, por favor, Edson? O versículo 8. 8 e 9. Eu estou sem a minha Bíblia aqui. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Está falando da perseguição. A igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova e o futuro imediato era mais sombrio. Há 4 coisas nessa carta que precisamos destacar, se queremos ter uma visão desromantizada da vida. A tribulação, que fala aqui no versículo 9. Né? A ideia de tribulação é de um aperto, um sufoco, um esmagamento. A igreja estava sendo exprimida debaixo de um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja e a força das circunstâncias procurava forçar a igreja a abandonar a sua fé. Vocês pensem, nós não temos perseguição aqui, nós somos livres, nós não precisamos pregar a palavra escondidos, nós não precisamos mentir que somos crentes. Você sai na rua e fala, eu sou cristão. A porta não fica trancada com medo que alguém vai entrar aqui e nos matar. Não há perseguição para nós neste lugar. Mas nós temos visto que aqui nessa igreja, ser crente já era ser fadado à morte. Porque eles sabiam que se eles confessassem o amor do Senhor, eles podiam ser mortos a qualquer momento. E nós, que temos toda essa liberdade, que temos todo esse privilégio de estarmos num país que não condena a nossa crença, o que nós temos feito? Será que nós não temos sabotado o Evangelho do Senhor, nos disfarçando de não cristãos? Só por causa de alguns comentários, só por algum conhecido, alguma amizade que você não quer desfazer, mas que não gosta do amor do Senhor? Aqui eles não tinham medo disso, não. Eles eram cristãos e pronto. Se tivesse que morrer, morria. Os crentes em Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador como Deus. Mas só que eles não faziam isso. E porque eles não faziam isso, o Império Romano matava eles. Aqui fala assim, olha, a pressão, de uma única vez, lançaram do alto do Monte Pagos 1.200 crentes. Pensa, gente, 1.200 pessoas sendo jogadas do monte para morrerem lá embaixo. E eles iam. Muitas vezes eles eram forçados a ir, é lógico. Que ninguém ia falar, não, eu estou indo porque eu sou cristão, quero morrer. Não, eles não queriam morrer. Mas se esse era o preço, eles pagavam. E de outra vez, olha, lançaram mais 800 crentes. Então, os crentes morriam por sua fé. E nós? Nós temos morrido para a nossa vontade? Não é nem para morrer fisicamente, mas espiritualmente falando. Nós temos deixado o nosso desejo, a nossa carne mandar em nós? Nós temos morrido para essa vontade? Aqui, quando ele fala de morte, ele não está falando só da morte física.
Ele está falando que é morte daquilo que você pensa, né? Não descer da cruz, quando você acha que você tem razão, quando você vê que as pessoas perseguem você. Ele está falando isso, deixar que a palavra dele venha por você. Não fazer aquilo que só você quer. Como entender o amor de Deus no meio da perseguição? Como entender o amor do Pai pelo seu Filho quando o entregou como sacrifício? Onde é sacrificado o amado, o amor se oculta. Isso é a sexta-feira da paixão. Não ausência, mas ocultação do amor de Deus. Essa palavra aqui é muito forte, irmãos. Como entender o amor de Deus? A perseguição era uma maneira que aqueles irmãos tinham de receber um galardão. Deus estava provando eles, mas eles tinham o galardão. Eles eram muito melhores do que aqueles que não queriam receber a Jesus. Eles tinham a chance de entregar a vida deles pelo amor de Deus. E aqui fala assim, como entender o amor do Pai pelo seu Filho, quando entregou para o sacrifício? Como entender o amor de Jesus? O amor de Deus por Jesus, quando se Ele deu Jesus para morrer na cruz. Como entender isso? Porque a gente fala assim, um pai não entrega o seu filho. Mas Deus sabia que era a única maneira. Era o resgate através de Jesus Cristo. Deus sabia. Aquele amor que Deus sentia pela humanidade levou Ele a deixar o amor de pai num cantinho lá do coração e amar a nós. Ele não deixou de amar Jesus nem por um momento. Mas ele precisava deixar aquele sentimento tão forte de lado. Ele teve que deixar que Jesus fosse anulado naquele momento. Quando Jesus fala lá na cruz, por que você me desamparou? Eu acho que eu estava conversando com o Ed. Essa acho que foi a pior parte para Jesus. Ele sofreu a crucificação, ele sofreu a vergonha da cruz, ele sofreu as cuspidas, a humilhação, os xingamentos. Mas acho que nada doeu mais do que aquela hora quando Deus Pai abandonou ele por algum momento. Não teve nada mais forte para Jesus naquela cruz. Porque é o que nós estávamos vendo. Foi a única hora que ele reclamou de alguma coisa. Porque ele foi como uma ovelha muda. Ele andou por todo aquele lugar mudo. E nessa hora, ele fala, por que você me desamparou? É a única hora que eu vejo Jesus reclamando de alguma coisa ou expressando algum sentimento. Mas mesmo assim, ele cumpriu com o plano que ele tinha para mim e para você. E ele não pensou em nenhum momento em desistir da cruz. É lógico que aquilo estava doendo nele, mas ele não pensou nem por um momento. Isso é a sexta-feira da paixão, a crucificação de Jesus, que trouxe vida para mim e para você. E por causa disso, hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui, recebendo a palavra do Senhor, podendo escolher o que nós queremos. Se queremos a Jesus ou queremos o mundo. Se queremos a vida eterna ou a condenação eterna. Mas é porque, naquele dia, o amor de Deus foi soberano e entregou o Filho dele por nós. Amém? Ele não deixou de amar Jesus, mas ele precisava deixar aquele amor de Pai para nos resgatar, para trazer salvação e vida eterna. Pobreza. A pobreza não é uma maldição. Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Lucas 6:20, por favor. Lucas 6:20. Olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Os pobres. Quando nós somos pobres, quando nós deixamos de ter força, aí que nós somos fortes, porque daí o Senhor que faz por nós.
Ele está falando assim, pobres, por quê? Nós deixamos o amor ao dinheiro, nós deixamos o amor às coisas deste mundo, para vivermos as coisas do Senhor. Então, nós somos pobres, mas nós somos melhores, nesse sentido de termos certeza da salvação. A salvação é a nossa maior riqueza. Amém? Tiago diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Havia duas palavras para a pobreza: pitoqueia e penia. Muito difícil, né? A primeira é a pobreza total, extrema. Era representada pela imagem de um mendigo agachado. Penia é o homem que carece do supérfluo. Enquanto pitoqueia é o que não tem nem sequer o essencial, nem aquilo que ele precisa para viver. A pobreza dos crentes era um efeito colateral da tribulação. Ela vinha de algumas razões. Os crentes eram procedentes das classes pobres e muitos deles eram escravos. Os primeiros cristãos sabiam o que era pobreza absoluta. Os crentes eram saqueados e seus bens eram tomados pelos perseguidores. Os crentes haviam renunciado aos métodos suspeitos e, por sua fidelidade a Cristo, perderam os lucros fáceis que foram para as mãos de outros menos escrupulosos. Então, aqui a gente vê, além de eles serem perseguidos, de serem caluniados, aqueles que estavam mandando neles, que estavam perseguindo eles, roubavam os seus bens. Então, eles eram pobres mesmo, pobres no dinheiro mesmo. Eles ficaram sem as suas coisas. A riqueza que eles tinham era o nosso Senhor Jesus. Essa era a única riqueza que eles tinham, muitos deles. Pelo que eles falam aqui, não tinha nem o que comer, muitos deles. E nem um dia eles negaram a Jesus. A difamação. Os judeus estavam espalhando falsos rumores sobre os cristãos. As mentes estavam sendo envenenadas, os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. O diabo é o acusador. Ele é o pai da mentira. Aqueles que usam a arma das acusações levianas são sinagoga de Satanás. Havia uma forte e influente comunidade judaica em Esmirna. Eles não apenas estavam perseguindo os crentes, mas estavam influenciando os romanos a prender os crentes. Então, aqui a gente vê assim, a gente sabe que quem acusa é o diabo, porque ele é o pai da mentira, ele é o pai da acusação. E fala assim, que aquele que acusa é sinagoga de Satanás. Os judeus estavam espalhando falsos rumores sobre os cristãos. Eles estavam falando coisas que eram mentiras. E estavam caluniando, eles estavam prejudicando os cristãos. Então, mesma coisa assim, quando você fica ouvindo coisas a respeito de outra pessoa, aquilo vai embutindo na sua cabeça, você vai ouvindo. Então, é melhor que você não ouça. Porque se você ouvir, você pode ser contagiado. Quando há acusação e você está ouvindo, deixe de ouvir. Saia de perto. Porque isso vem do diabo. E você pode estar sendo envenenado por aquilo que o diabo vem colocar na sua vida. Cuidado quando há aquelas conversinhas. Cuidado quando os irmãos se unem para fofocar de outro. Existe isso, meus irmãos. Cuidado. Por quê? Porque você vai ouvindo tantas vezes que aquilo pode se tornar verdade. Isso estava acontecendo, os romanos já estavam odiando mesmo os cristãos. Fala assim aqui, os judeus foram os principais inimigos da igreja do primeiro século. Perseguiram a Paula em Antioquia de Pisídia, em Icônio, em Listra. Paulo foi apedrejado. Você pode pôr para mim esse de Atos 14, 19, por favor? Então, alguns judeus chegaram de Antioquia, de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Atos 14,
e 19. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Paulo estava sendo apedrejado. Bateram tanto nele que pensaram que mataram até. Mas ele estava vivo. E depois ele voltou e pregou de novo a palavra do Senhor. E ele fez isso muitas vezes. Até que ele saiu e foi pregar para os gentios. Quando retornou para Jerusalém, os judeus o prenderam no templo e quase o mataram de novo. O livro de Atos termina com Paulo em Roma, sendo perseguido por eles. Eles consideravam o genuíno povo de Deus, os filhos da promessa, a comunidade da aliança, mas ao rejeitar o Messias e perseguir a igreja de Deus, estavam se transformando em sinagoga de Satanás. Isso daqui está falando dos judeus. A religião deles foi satanizada. Tornou-se a religião do ódio, da perseguição, da rejeição da verdade. Quem difama Cristo ou degrada naqueles que o confessam, promove a obra de Satanás e guerreia as guerras de Satanás. Olha, aqueles que falam assim, que aquele que degrada aquele que confessa o nome do Senhor, promove aquilo que Satanás quer. Então, se nós falamos mal das pessoas que confessam a Jesus, nós estamos sendo usados por Satanás. Cuidado para que nós não caiamos nisso. Os judeus, eles achavam que eles eram os melhores, que eles eram o filho da promessa e por isso eles tinham legalidade. Mas, na verdade, eles rejeitaram o Messias. Eles deixaram de lado o Senhor Jesus. Os crentes passaram a sofrer várias acusações levianas. Canibais, por celebrarem a ceia com o pão e o vinho, símbolos do corpo de Cristo. Obrigada. Canibais, porque a gente fala, este é o meu corpo, quando a gente vai celebrar a ceia, este é o meu corpo que foi esmagado, esse é o meu sangue que foi vertido naquela cruz. E eles ficavam usando isso como se isso fosse verdade. Então, eles chamavam os crentes de canibais. Falavam imorais por celebrarem a festa do ágape antes da Eucarística. Eucarístia, a primeira comunhão deles, né? Então, os crentes, quando eles aceitavam Jesus, eles faziam a ceia, eles participavam da ceia. Eles não precisavam ter uma religião, alguma coisa diferente acontecer, como é a Eucarístia aqui, que para eles eram a primeira comunhão que nós vemos hoje, né? Não precisava, nós não precisamos disso. Só o fato de você amar Jesus, confessar a Jesus, você tem liberdade de participar da ceia. E eles ficavam culpando os cristãos sobre isso. Divididor de famílias. Uma vez que as pessoas se convertiam a Cristo, deixavam suas crenças vãs para servir a Jesus. Jesus veio para trazer a espada e não a paz. Divididor de famílias. Jesus fala assim, na palavra dele, ele fala assim, que aquele que não deixar pai e mãe para me seguir, não é digno de mim. Muitas vezes, na sua família, você vai ver que vai ser perseguido porque você é cristão. Na sua família. Muitas vezes, seus pais são deixados de lado pelos filhos porque os filhos não aceitam a fé do pai. Os filhos são largados porque os pais não aceitam. Aqui nós vivemos numa comunidade que um respeita o outro. Mas lá fora, muitas vezes acontece isso. Pessoas radicais que não aceitam que a sua família, preferem que a família morra, que aquela pessoa morra a se converter ao Senhor Jesus. Eu conheço um senhor. A filha dele se fez cristã, então ele falava, eu prefiro que ela morra, porque não condizia com aquilo que ele aprendeu. Eu prefiro que ela morra do que ela se converter a Jesus. Eu ouvi isso. Fala aqui também, acusavam os crentes do ateísmo. Aqui fala assim, Jesus fala, veio trazer a espada e não a paz. Jesus, ele veio trazer a espada. Ele sabia que ia ter divisões. Ele sabia que aqueles que estavam submissos a ele iam ser acusados, iam ser divididos. Mas ele fala que o mundo já está no maligno. Né? O mundo jaz no maligno. Então ele sabia, a espada, você precisa lutar
Você não precisa lutar só com as pessoas, mas você precisa lutar contra os espíritos que vêm e te acusam e querem te separar do Senhor. Ele traz a paz no seu coração, mas ele traz a espada para lutar contra esses demônios, para lutar contra o inimigo do amado. Pegue a espada do Senhor e lute contra as coisas que têm destruído a sua vida com Cristo, que têm destruído a sua família. Lute contra os demônios que têm estado ao teu redor, tentando fazer com que você desista daquilo que você crê. Amém? Acusavam os crentes de ateísmo por não se dobrarem diante das imagens de vários deuses. Então, para eles que acreditavam que aquelas imagens eram soberanas, que precisavam ser adoradas, para ele aquilo lá era um absurdo. Como que um crente, aquele crente lá, não se dobra, não se ajoelha de frente à imagem que nós louvamos, que nós adoramos? Será que eles se pensam superiores a nós, que eles não fazem isso? Na verdade, eles não entendiam. Eles não entendiam que aquelas coisas que eles estavam colocando como deuses, como pessoas tão dignas, aquilo era o próprio Satanás. Eles não entendiam isso. E por isso, eles acusavam os cristãos. Acusavam os crentes de deslealdade e revolucionários por se negarem a dizer que César era o Senhor. O imperador era soberano. Então, você tinha que se submeter à vontade do imperador. E se o crente não se submetia, então eles falavam assim, revolucionário, anarquista, eles estão querendo fazer bagunças. Era isso que eles pensavam. Eles não viam que aqueles crentes estavam tentando fazer a vontade de Deus. Eles viam na visão mundana que eles tinham. Eles achavam que aquilo era o certo, e se o crente não fazia, então quem estava errado era o crente. Mas, na verdade, os crentes ali estavam dispostos a fazer a vontade de Deus e não a vontade do imperador. César, para eles, era só o imperador que eles tinham que se submeter à autoridade e tudo, mas não a adoração, não a prostração diante dele para que ele fosse dito Deus. A prisão. Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando a prisão. A prisão era a antessala do túmulo. Os romanos não cuidavam dos seus prisioneiros. Normalmente, os prisioneiros morriam de fome, de pestilências ou de lepra. Eles estavam enfrentando a prisão. Então, eles já sabiam. Aquele que é preso já sabia qual que era o futuro deles. Era a morte. Porque naquelas cadeias, acho que não havia comida, não havia cuidados, não havia higiene. E eles estavam lançados ali. E eles sabiam que se eles fossem presos, eles não iam ser vivos. Mas eles não se importavam de negar. Eles iam a si mesmos, eles confessavam o Senhor Jesus como Senhor e pronto. Mesmo sabendo que eles estavam abreviando seus dias. Eles não se importavam. E por causa disso, Deus dava condição deles serem um com Ele. E é isso que nós queremos nesses dias. Ser um com Jesus. Porque nós estamos passando por tantas dificuldades, nós estamos passando por tantas tribulações, nós temos visto o mundo de uma maneira tão terrível, as coisas tão degeneradas, as coisas tão cabeludas que nós estamos vendo. E nós vemos crentes perseguidos. Aqui a gente pensa assim, mas como nós não temos perseguição, nós não podemos entender a perseguição. Mas você vê nos noticiários quantos irmãos estão morrendo, quantos irmãos estão entregando suas vidas. Nos dias de hoje, isso daqui foi muito tempo atrás. Mas nos dias de hoje ainda existe a perseguição aos cristãos verdadeiros, aqueles que amam a Deus. Estejamos orando, nós precisamos orar por aqueles que estão no campo, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, que estão entregando as suas vidas. Quando nós oramos na quarta-feira pelos missionários, nós sempre lembramos daqueles irmãos que estão nos cárceres. Nós lembramos daqueles irmãos que estão nas igrejas escondidas, nas igrejas perseguidas. Porque eles entenderam o verdadeiro amor de Deus. Eles entenderam o verdadeiro objetivo, qual que é o plano de Deus para a vida deles. E eles não têm negado o Senhor. E o galardão deles é muito grande. E assim é o nosso galardão. Não deixe que a perseguição chegue até a tua casa, para que você entenda que você precisa de Deus, para que você entenda que você precisa mudar a sua vida. Que eu não espere isso.
Quando eu li aqui, falei assim, puxa vida, Senhor, muitas vezes eu tenho negado o Senhor porque eu desço daquela cruz no mesmo instante que me acusam. No mesmo instante que alguém faz alguma coisa e me ira, eu desço da cruz e pronto. E eu nego ao Senhor, e as pessoas veem com o meu exemplo que eu não tenho a perseverança do Senhor no meu coração. Eu tenho passado por dias de tribulação, confesso aos irmãos. E muitas vezes eu tenho sido estúpida. Eu tenho sido... Não tenho tido coragem. Eu tenho percebido isso. Por quê? Porque em vez de eu me acomodar nas mãos do Senhor, em vez de eu me esconder no Senhor, o que eu tenho feito? Eu quero rebater com a minha força. A perseguição vem, irmãos, mas não é para deixar você superior. A perseguição vem para você ficar mais perto do Senhor. Quando nós somos perseguidos, nós entendemos que nós não temos para onde correr, a não ser para Deus. Aqueles irmãos não tinham como correr, porque para onde eles corressem, eles seriam alcançados. E muitos deles foram alcançados. Então, que não deixe que a perseguição chegue na tua casa, para que você entenda que o Senhor é soberano na sua vida e que você deve se submeter somente a Ele. Não deixe que o desejo da sua carne seja maior do que o amor do seu coração pelo Senhor. Nós somos os piores perseguidores do amor de Deus. Nós mesmos. Porque é nós que começa tudo. É nós que decidimos o que nós vamos fazer. É o nosso coração que deseja. É o nosso coração que decide. Tudo bem que sumiu aqui de novo. E para encerrar, vistas de um bastião mais elevado, as detenções acontecem para ser dispostos à prova. Os crentes estavam prestes a serem levados à banca dos testes. Deverá ser testada a sua fidelidade. Mas Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Ele supervisiona o nosso teste. Então, meu irmão, quando nós passarmos pelas tribulações, quando nós passarmos pelo fogo, que a nossa certeza esteja em Deus, sabendo que aquilo que nós estamos passando é um pedaço daquilo que nós vamos ter lá na frente. Que aquilo que nós estamos passando não é maior do que aquilo que nós podemos alcançar, o que podemos sustentar, que aguentamos. Deus não tenta você, Ele só prova você. E Ele não deixa que seja maior, a provação seja maior daquilo que você aguente, para que você não fraqueje, para que você não volte atrás. Ele dá a provação e Ele fala assim na Bíblia, que não vem tentação que você não seja humana. Porque junto com a tentação, Deus dá o escape. Dá o escape para você sair. Se a perdição vem, Ele dá o escape, Ele dá o sustento para você. Ele é o seu suporte. Não temos nada nesse mundo que sustente as nossas vidas se não for o amor de Deus. O nosso dinheiro, o nosso prestígio, a segurança dos nossos lares, isso não sustenta as nossas vidas. A não ser o amor de Deus. Eu sempre falo, às vezes as pessoas falam, hoje você está melhor? Eu falo assim, estou, porque a misericórdia de Deus me sustentou mais um dia. Você precisa da misericórdia de Deus. Eu preciso disso, para podermos viver. Cada dia nós somos provados, cada dia é uma provação que nós temos. Mas nós temos cada dia também a chance de sermos galardadores do Senhor. Ele vai nos entregar uma coroa de justiça. Ele vai ser o nosso Senhor para sempre. Nós vamos estar nos braços deles para sempre. Com o nosso Deus, nós vamos ter a mente de Cristo. Nós vamos ter o corpo de Cristo, um corpo diferente. Um corpo sem dor, um corpo sem raiva, um corpo que é amor. Então, que nós possamos, como essa igreja, ser fiel até a morte. Amém? Que nós possamos levar a palavra do Senhor, que as pessoas possam ver em nós essa verdade que nós falamos. Somente os que conhecem a natureza da segunda morte não temem as angústias da primeira. Está posto que a morte, morte física, termina uma jornada temporal. Aquela, ainda que morte, não morre. Inicia o suplício eterno.
Eis, porque Esmirna sujeitava-se à primeira, porque temia o dano da segunda. Esmirna, a igreja de Esmirna se submetia àquilo tudo. Porque pior do que morrer o corpo, era morrer o espírito. E eles sabiam disso. Então, quando nós deixamos que o nosso corpo morra, para que a vida de Cristo viva em nós, aí sim, nós estamos fazendo certo. Mas a principal motivação não era o medo da segunda morte, e sim o amor que tinha por aquele que é a ressurreição e a vida. Eles não tinham medo do inferno, mas era um amor tão grande por Jesus, a vontade de estar com Jesus era tão grande, que a morte não significava nada. Você não tem que amar a Jesus porque você tem medo do inferno. Você tem que amar Jesus porque você quer estar na presença dele e não livre do inferno. Dá para entender isso? Né? Porque às vezes as pessoas aceitam Jesus de medo do inferno. Mas esse não é o principal ponto. O principal ponto é a vida eterna com Jesus. Amém? Porque eu às vezes falo assim, mas será que eu tenho medo do inferno ou eu quero Jesus? Eu já entendi. Eu não tenho medo do inferno. Eu quero Jesus. Amém? Que esse seja o nosso coração. Amarmos a Jesus a tal ponto que entregamos a nossa vida e fazemos com que tudo seja menor, que tudo seja pequeno. Oremos, vamos orar pela igreja perseguida todas as vezes que você lembrar. Aquela igreja que está sendo morta pelo amor de Jesus. A gente vê que a gente fala assim, que esse século é um século de liberdade, um século onde impera a liberdade. Mentira. Muitas pessoas estão sendo perseguidas e mortas. Então, que nós possamos nos manter firmes até aquele dia, que o Senhor nos buscar, e venha, e traga a nossa coroa, e nos leve. Eu anseio pelo abraço do meu amado. É o desejo do meu coração. Desde que entendi que é só nos braços do Senhor que eu encontro amor, que eu encontro paz. Eu busco isso. Porque não há nada que possa transpor esse amor de Deus por mim. Ele é incondicional. Ele faz todas as coisas parecerem pequenas, quando eu penso que eu vou encontrar o meu Jesus. E que o Senhor Jesus possa ser o soberano das nossas vidas, da sua vida. Que você se coloque debaixo de submissão. Que você se coloque debaixo da autoridade dele. Para que você seja honrado por ele. Quando você for fraco, você seja forte. Quando você passar por provação, você consiga passar por ela. Tem um hino que fala assim, que quando passar por perseguições, eu vou louvar a Deus. Que seja assim a nossa vida, amém? Que o Senhor Jesus possa estar conosco. E agora, nós vamos fazer um intervalinho, mas eu queria que nós...